Pesquisa aponta que cresce o número de endividados no país e você vai ver também. Governo promete, mas não cumpre a liberação de medicamentos para o tratamento de câncer de mama. Operação da Polícia Civil no estado fiscaliza bombas de combustíveis em postos em todas as regiões. Meta avisa que vai ter propaganda no WhatsApp. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, terça-feira, 17 de junho de 2025. Tempo instável em toda Santa Catarina. Tem região com sol a pino, tem região com tempo nublado. Aqui no sul, os alertas que estão chegando da Defesa Civil é de ventos fortes, com previsão de chuva para o final do dia. Os modelos não apresentam chuva intensa e forte, não, mas a Defesa Civil, através do seu lançamento de informações via WhatsApp, está fazendo isso, então é bom prestar atenção. O Mi-16, olha só, gente, países que apoiam políticas públicas para projetos sustentáveis têm mais vantagem de estar bem comercialmente, principalmente para países europeus. Os países da América Latina pediram em um fórum da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para desenvolver projetos relacionados ao meio ambiente ou à energia verde, para atrair capital e investimentos estrangeiros para a região. O investimento internacional busca cada vez mais países que apostam em um desenvolvimento sustentável profundo, disse Manuel Tovar, ministro do Comércio Exterior da Costa Rica, um dos participantes do Fórum Econômico que é realizado anualmente em Paris. Tovar ressaltou que a América Latina e o Caribe continuam muito atrás de outras regiões do mundo em atrair investimento estrangeiro direto e pediu mais integração regional, seguindo o modelo das organizações multilaterais que existem na Europa e Ásia. Tanto os representantes dos governos da região quanto de empresas privadas insistiram na sustentabilidade para atrair mais investimentos. Segundo dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, o investimento estrangeiro direto na América Latina alcançou os 184,3 bilhões de dólares em 2023, quase 9,9% menos que no ano anterior. A Costa Rica, que ingressou na OCDE em 2021, se tornando o membro mais jovem da organização, presidiu nesta semana a reunião ministerial anual da organização, que agrupa 38 países, incluindo México, Chile e Colômbia. Gente, tem que pensar no meio ambiente até para a economia girar. Olha só, a CCR Via Costeira, uma empresa que também tem assim o seu mote na prevenção, ela que administra o setor aqui do sul, trecho sul da BR-101, prevê que entre os dias 18 e 23 de junho, o período do feriado, né, dessa quinta-feira, um fluxo superior de 800 mil veículos na BR-101, trecho sul. O tráfego deve ficar mais intenso a partir da tarde já dessa quarta-feira e também o retorno, né, no próximo domingo, no dia 18, o retorno no domingo. A concessionária já prevê um aumento no volume do tráfego na rodovia a partir da tarde dessa quarta, quando são esperados mais de 140 mil veículos. O fluxo seguirá aumentando com previsão de passagem de 150 mil carros na quinta e 119 mil na sexta, 112 no sábado. Já no domingo, dia do retorno do feriado prolongado, deve circular pelo trecho administrado pela CCR Via Costeira 159 mil veículos e na segunda, um pouco mais de 116 mil veículos. O fluxo mais intenso, então, está previsto para o domingo. Durante o período, a concessionária ressalta a importância dos motoristas redobrarem a atenção nos trechos com baixa visibilidade por conta da neblina. Com baixa visibilidade nessa época do ano, onde as temperaturas são mais baixas e o poder de percepção de distância entre um carro e outro é comprometido. Então, gente, cuidado nas estradas. Tá todo mundo de olho aí, operação já postas pela Polícia Rodoviária Federal, também a concessionária que administra o trecho sul já lançou seus alertas. Bastante movimentação deve acontecer aí nesses dias de feriado prolongado.
E olha, gente, chegou. A Meta, dona do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, informou que o aplicativo de mensagens passará a contar também com anúncios nas suas áreas de compartilhamento. O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira que vai entregar publicidade para seus usuários, o que representa uma mudança significativa na plataforma de mensagens de propriedade da Meta. A empresa informou que as mudanças vão afetar apenas a aba Atualizações, que abriga os recursos canais e status, usados por 1,5 bilhão de pessoas diariamente, e não os bate-papos, destacando que aqueles que usam o aplicativo apenas para mensagens pessoais não terão que ver publicidade. Os novos recursos incluem assinaturas de canais pagos, canais promovidos na seção Explorar e anúncios no Stories, a versão do WhatsApp para o Instagram Stories. Até agora, a propaganda na plataforma consistia principalmente em mensagens promovendo o WhatsApp Business para clientes registrados e alguns anúncios de status em mercados selecionados. Ao contrário de Facebook, Instagram e outras redes sociais, o WhatsApp manteve a publicidade em um nível mínimo desde que a gigante de tecnologia adquiriu a plataforma em 2014. A Meta sublinhou que as mensagens pessoais, chamadas e status permanecerão criptografados de ponta a ponta e que elas não poderão ser usadas para anúncios. A empresa ainda se comprometeu a nunca vender ou compartilhar os números de telefone dos usuários com anunciantes, encaminhando apenas informações básicas, como país ou cidade, idioma do dispositivo e atividade na guia Atualizações. O WhatsApp tem 2 bilhões de usuários ativos mensais. A seguir, só na promessa, remédios que auxiliam no tratamento do câncer de mama não chegam ao SUS. De volta com o nosso Informe Região desta terça-feira, 1h da tarde, 25 minutos. O indicador mensal da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a CNDL, e os Serviços de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, revelaram que a inadimplência de pessoas físicas continua em patamares alarmantes no país. Em maio de 2025, o Brasil registrou um total estimado de 70 milhões e 73 mil consumidores negativados, o que representa impressionantes 42,59% da população adulta. Números que chamam a atenção e apontam o agravamento do cenário consolidado como um dos maiores desafios econômicos e sociais do momento. Em maio de 2025, os números mostram um crescimento de 6,28% no número de inadimplentes em comparação com maio de 2024. A variação anual observada nesse mês superou o mês anterior, indicando uma aceleração na inclusão de novos devedores. Na análise mensal da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas do Brasil, a variação é expressiva, de 46,17%, e a inclusão dos consumidores com tempo de inadimplência aumentou de 3 a 4 anos, registrando a variação. O tempo médio de atraso das dívidas hoje é de 27,9 meses, ou seja, aproximadamente 2 anos e 3 meses. Em relação à faixa etária, a maior participação de devedores no Brasil em maio foi do grupo de 30 a 39 anos, representando 23,67% do total de inadimplentes. Essa faixa etária concentra cerca de 17 milhões e 46 mil pessoas negativadas, o que significa que mais da metade, 51,44% dos brasileiros nesse grupo etário, estão com o nome em cadastro de devedores. A distribuição por sexo se mantém equilibrada, com 51,13% de mulheres e 48,87% de homens entre os devedores, com uma idade média de 44,8 anos. Os dados de abril já indicavam essa tendência, com 23,73% dos devedores na faixa de 30 a 39 anos e 51,21% desse grupo etário negativado, reforçando a consistência do perfil ao longo dos meses. Educação financeira, né, gente? Tem que tomar cuidado aí para não se endividar.
Olha só, o Brasil deve se declarar livre da gripe aviária nessa quarta-feira, a data que marca o fim do vazio sanitário de 28 dias após a desinfecção da Granja de Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi registrado o primeiro caso da doença em aves comerciais. A partir desta quarta, o governo espera que os países derrubem a flexibilização ou então flexibilizem também os embargos, o que não deve acontecer de forma imediata, mas sim gradativa. O vazio sanitário de 28 dias começou a ser contado em 22 de maio, dia seguinte à desinfecção da Granja de Montenegro. Desde então, nenhum outro foco de gripe aviária em granjas comerciais foi confirmado no Brasil. Se até essa quarta-feira nenhum outro caso for registrado, o Brasil volta a ter status de livre de gripe aviária, segundo as regras da Organização Mundial da Saúde. Que bom, né, gente? Boa notícia para todo o país, inclusive para Santa Catarina, um dos maiores exportadores de carne de frango do país. Precisa muito desse status de livre de gripe aviária para continuar produzindo, exportando e gerando economia. Olha só, a promessa foi feita há 4 anos e o Ministério da Saúde aprovou. Mas até hoje, os medicamentos oferecidos para tratamento do câncer de mama não foram disponibilizados pelo SUS. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a previsão é que esse ano sejam diagnosticados mais de 74 mil novos casos da doença. Metade deve ser pelo Sistema Público de Saúde em estágios avançados da doença. A Comissão Nacional da Incorporação de Tecnologias do SUS atualizou o protocolo clínico, as diretrizes terapêuticas do câncer de mama e o manejo da doença no Brasil em 2021. Mas o protocolo só foi publicado pelo Ministério da Saúde no final do ano passado, com 3 anos de atraso. O prazo para a entrega dos medicamentos aprovados aos pacientes é de 180 dias. O tratamento atualizado poderia adiantar a quimioterapia, reduzir o número de internações e prolongar a vida dos pacientes. Mas os medicamentos recomendados não foram disponibilizados pela rede pública. A resposta do Ministério da Saúde é que a incorporação dos medicamentos no SUS segue como prioridade, seguindo os protocolos clínicos necessários para garantir o atendimento de toda a rede de saúde pública. Mas até agora ainda não foram vistos. Os gastos continuam. Mais de 80 milhões de reais foram investidos para a instalação de novos serviços de diagnóstico e tratamento previstos até o final do ano que vem. Segundo o Instituto do Câncer, não foram efetuadas nenhuma das reformas previstas para a implementação da atualização do protocolo, como a compra centralizada e negociada diretamente com laboratórios. A distribuição depende dos recursos disponibilizados no orçamento federal. Quem tem plano de saúde enfrenta menos problemas. As mulheres atendidas pela rede privada já têm acesso aos medicamentos. 1h31. Fazer exercícios nem sempre são indicadores de queima total de calorias, né, gente? Mas existem aqueles que, em poucos minutos, podem ajudar a melhorar o condicionamento físico e também a diminuir o peso. O tempo, muitas das vezes, é o maior inimigo das pessoas que têm vontade de iniciar uma atividade física. Porém, o que elas não sabem é que em um tempo de 30 a 40 minutos, você pode queimar até 800 calorias. Confira agora os 4 exercícios físicos que mais podem te ajudar a queimar calorias. O spinning, ou RPM, é o treino em bicicletas ergométricas com variação de peso e ritmo de pedalada, que podem te ajudar a queimar até 800 calorias. O step consiste em acompanhar coreografias em volta de uma plataforma que imita um degrau. Ele ajuda no condicionamento aeróbico, coordenação e ritmo, que podem te ajudar a queimar até 315 calorias. Já a corrida de rua, em até 30 minutos correndo ao ar livre, garantem uma queima de até 300 calorias. Já o boxe é uma arte marcial que utiliza somente os punhos para ataque ou defesa, que visa melhorar o condicionamento físico-muscular e cardiovascular. Ele pode te ajudar a queimar até 300 calorias. Além da queima de calorias, praticar atividades físicas pode trazer diversos benefícios para a sua vida, como a melhora no sono, melhora da força, equilíbrio, flexibilidade, entre outras coisas. Depois de tudo isso, qual a sua desculpa agora? Tem feriado aí, gente. Vamos se mexer, dá para aproveitar, organizar a vida. Criciúma agora é a terra da farmácia e da academia. Então, tem academia para tudo quanto é preço, bolso, e quem também não tem dinheiro para pagar, tem os parques. Criciúma é a terra dos parques, por que não? Dá uma caminhadinha, tem exercício também, não tem problema. É só juntar
a força de vontade com a necessidade. 1h33 a seguir, Polícia Civil e agências fiscalizam postos de combustíveis no estado. E 37, olha só, gente, que importante essa ação. A Polícia Civil de Santa Catarina, junto com órgãos federais de fiscalização, realizaram uma operação em postos de combustíveis em várias localidades do estado. Ao todo, 21 bombas foram fiscalizadas e 4 interditadas em vários municípios. A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da DEIC, a Delegacia de Investigações de Crimes contra a Fazenda Pública, juntamente com os fiscais do Instituto de Metrologia do Governo de Santa Catarina, o IMETRO, e com a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, e também a Secretaria do Estado da Fazenda, realizaram uma operação conjunta para fiscalizar postos de combustíveis. A ação ocorreu nas cidades de Penha, Porto Belo, Florianópolis, Laguna e Sara. No total, 21 bombas medidoras de combustíveis foram fiscalizadas, 4 foram reprovadas e 2 interditadas por vazamento interno. Entre as irregularidades encontradas, destacam-se a ausência da inscrição obrigatória no bloco medidor, segmento do dígito danificado, sistema do desligamento automático superior a 60 segundos e bomba que não mantém a indicação de abastecimento por 5 minutos após o desligamento da energia. O Inmetro de Santa Catarina também autuou um dos postos por constatar a violação de um plano de selagem em uma das bombas de 6 bicos. Tal violação permitia o acesso a componentes internos da bomba. Não foram evidenciados fraudes nos postos fiscalizados. A ANP lavrou 3 autos de infração em 2 postos por não comunicar alterações cadastrais à agência dentro do prazo legal, não manter o termodecímetro em perfeito estado de funcionamento nas bombas de etanol e por não realizar a drenagem nos tanques de óleo diesel. Nenhuma das inconformidades foi encontrada na qualidade dos combustíveis analisados. A operação teve como objetivo proteger o consumidor e garantir a concorrência leal no mercado de combustíveis e fortalecer a recuperação de ativos no estado. O material coletado será analisado pelos órgãos envolvidos e poderá resultar em autuações administrativas, sanções fiscais, interdições de abertura de inquéritos policiais para investigação de crimes contra a ordem tributária, econômica e ao consumidor. Gente, é importante esse tipo de fiscalização para a gente saber o que a gente está pagando, não ser enganado, enfim. Bom trabalho da Polícia Civil junto com os outros demais agentes dos órgãos públicos. Para terminar, o nosso Informe Região de hoje está rolando agora a Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense está jogando 0-0 contra o Borussia Dortmund. Não é o Criciúma Dortmund como o povo brinca, é o Borussia Dortmund de verdade. E está 0-0, 41 minutos do primeiro tempo ainda. Ontem teve Flamengo jogando 2-0, aguenta o povo, 2-0 pro Flamengo. O Boca Juniors 2-2 com o Benfica, teve gente expulsa pra caramba lá nesse jogo. E esse jogo, o Botafogo foi no domingo, ganhou de 2-1, o Palmeiras ficou no 0-0 com o Porto, enfim. Aí, para fechar essa rodada aí, a primeira, tem ainda a River Plate e o Renner Reds, acho que é isso, também hoje às 4. Hoje tem às 7 horas da noite jogo, enfim, tem mais jogos aí para terminar essa rodada só até amanhã, 10 horas da noite. Meu Deus. Aí que vai abrir a segunda rodada dos clubes, que é lá na quinta-feira, com o Palmeiras jogando contra o Al-Ahly a 1h da tarde, no feriado, para o pessoal gostar. E pela Série B do Brasileiro, ontem a Chapecoense, que jogo bom, hein? Aplicou 2 ontem a Chape. Hoje tem Avaí para fechar a rodada também do Brasileiro. Hoje, se o Avaí ganhar, o Criciúma dá uma respirada melhor na tabela, mas aí o Avaí sobe lá para as cabeças, aí o Avaí tá perigando subir. Aí se o Avaí perder, eu prejudico o Criciúma, então não sei para quem que você vai torcer. Importante aí é que o Criciúma tá fora da zona de rebaixamento. 1h41, com essa informação a gente encerra o Informe Região.
desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, também para você hoje tem sala de entrevistas às 3h10 da tarde. A minha convidada, a Mônica, nutricionista, vai conversar muito com a gente sobre a importância dos alimentos. E atenção, você mamãe ou quer ser mamãe, tem alguma dificuldade de engravidar? Quem sabe a sua nutrição está errada. A Mônica vai trazer essas informações pra gente hoje às 3h10 da tarde. Às 2h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, e às 4h, a Hora da Graça fecha a nossa programação local, abrindo a grade da Hit TV. Lembrando que a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa terça-feira. Cuidado com a chuva, a gente se vê amanhã. Tchau!